Olá, meu nome é Rodrigo Santos de Carvalho. Eu vou apresentar o vídeo da entrega 4 do jogo Trilha da Irmã para engenharia de software. Eu estou aqui com duas execuções do jogo, então eu vou começar colocando os nomes nas duas execuções. E eu vou mostrar as principais funcionalidades do jogo, mostrar que elas estão funcionando e foram testadas. Depois disso eu vou mostrar as principais alterações nos diagramas e as principais correções que foram solicitadas após a entrega 3. Vou iniciar uma partida e o jogador que iniciou a partida é o jogador que começa jogando. Então, vou começar a colocação de peças. E dá pra ver que aqui a peça foi colocada também na outra execução do jogo, que também isso aconteceu. E aproveitando aqui que eu coloquei as peças numa posição que seria possível fazer um moinho triplo, vou realizar um moinho triplo para mostrar que isso também foi testado. Então aparece a mensagem de que 3 moinhos foram feitos. E eu vou remover peças e conforme eu removo ele diz quantas peças ainda eu posso remover. Então aqui no caso eu removi as 3 peças e na última remoção jogada enviada, e as 3 peças somem do tabuleiro adversário. E a partida continua. Agora caímos numa situação interessante aqui onde esse jogador aqui, né, o Rodrigo 2, ele pode realizar um moinho duplo. Então, fazendo um moinho duplo, aparece a mensagem de que 2 moinhos foram realizados e eu posso remover 2 peças. Agora estamos na fase de movimentação. Aparece a mensagem que de agora em diante o jogador precisa escolher uma peça para se movimentar. E eu vou mostrar a movimentação de peças ocorrendo. Então, seleciono uma posição e eu preciso escolher uma posição adjacente. Então, uma posição que não está ligada por uma linha ou adjacente, é, a peça não pode se mover até lá. Ela também não pode se mover a uma peça que está ocupada. Então, nesse caso aqui, ela pode se mover para cá, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. E vou mostrar o que acontece quando um é realizado, né? Da mesma forma aqui na fase de movimentação, na fase de colocação, na fase de movimentação, muitos também podem ser realizados. E agora eu vou mostrar o que acontece quando você tenta mover uma peça que está bloqueada. Então, se eu seleciono, por exemplo, esta peça aqui, e eu tento movê-la para outro lugar, que não seja possível, por exemplo, para cá, quando aparece a mensagem que essa peça está bloqueada e eu posso escolher outra peça. Então, eu posso escolher essa peça, por exemplo, movê-la para cá. Agora que o jogador aqui da tela de baixo, ele está apenas com 3 peças, então isso significa que ele pode realizar voo. Vou mostrar isso acontecendo na prática. Então eu clico numa peça e aparece a mensagem: você pode mover a sua peça para qualquer posição, o que caracteriza um voo. Então, por exemplo, posso movê-la para cá. E agora eu vou realizar outro unha para mostrar a vitória por quantidade de peças capturadas. Por exemplo, vou movê-la para cá. E agora, fazendo o último moinho aqui. Depois eu mover uma peça, vou remover essa aqui de baixo. E como pode ver, né, esse jogador aqui da tela maior venceu porque ele conseguiu eliminar 10 peças do jogador adversário, que é essa quantidade aqui, que o jogador tela de baixo teve 10 peças capturadas. Então ficando aqui a partida fechada e aqui a aplicação é fechada e aqui também a aplicação é fechada. Para finalizar a demonstração da execução do jogo, eu vou mostrar como funciona o botão de empate. Então vou iniciar aqui uma partida. Eu vou propor um empate neste botão aqui. Então, no da execução aparece uma mensagem de se você aceita terminar a partida do empate. Se eu clicar que não, outro jogador recebe a mensagem de que ele deve continuar jogando e que o empate não foi aceito. Então, por exemplo, joga-se, sei lá, mais um turno.
Agora eu vou mostrar o que acontece quando o empate é aceito. Então, clico no sim. E nos dois casos aparece a mensagem de que o jogo acabou o empate. E clico OK. E a execução é fechada. Então, isso é basicamente a nossa implementação e as principais funcionalidades dela. Agora eu vou mostrar os diagramas como eu mencionei no começo. Agora eu vou começar a mostrar a modelagem do jogo Trilha Alemã. Eu vou focar mais no que foi alterado após a entrega 3 e nas correções dos problemas que o professor apontou na entrega 3 também. Então vou mostrar rapidamente os diagramas de classes, mostrando aqui que o diagrama Trilha Alemã em si foi adicionado à classe jogo e todos os métodos e atributos foram devidamente atualizados também. E no diagrama de classes da interface foram adicionadas as classes novas, por exemplo, Board Canvas, e todos os métodos também de todas as classes foram atualizados. E eu também a interface GameBoard, que era outra classe que foi alterada, também está aqui. Este é o diagrama de casos de uso. E o nosso jogo antes ele tinha vários casos de uso que dependiam de uma interação com a posição. Então, após a nossa conversa com o professor, a gente alterou e transformou os antigos casos de uso, ver peça, colocar peça, remover peça e atualizar harmonia e tudo mais. Eles foram integrados, foram combinados em um só, que agora é a interação com a posição, que é gatilhado, digamos, quando o jogador clica em uma posição do tabuleiro. Então agora nós temos iniciar programa, iniciar partida, interação com posição, propor empate, receber notificação de abandono, receber jogada e receber início como caso de uso. Aí, logicamente, que a interação da classe Player Interface com a interação da Player Interface com o dog, com a interface do dog. E este é o diagrama de visão geral da interação, que também foi simplificado. Então aqui o programa ele é iniciado. O jogador que ele clica em iniciar partida, nesse caso de uso, iniciar partida. O jogador que recebe, nesse caso de uso, é receber início. E se houver jogadores suficientes, a partida é iniciada. Se não houver jogadores suficientes, ele volta para esse nó de decisão, onde você pode iniciar uma partida ou receber o início de outro jogador. Então, por exemplo, quando é o seu turno, né? Na verdade, não só quando é o seu turno, né? Você pode interagir ou tentar propor um empate de qualquer forma. A diferença é que se não for o seu turno, a interface vai te notificar que a sua ação não é possível. Mas no caso, você vai poder interagir com uma posição, né? Propor um empate, ou se outro jogador realizou uma ação, realizou uma jogada, você também recebe essa jogada. E se outro jogador é desconectado do dock, você também recebe uma notificação de abandono. E caso o jogo não termine, você volta para o estado inicial ali depois que a partida é iniciada, onde você pode continuar jogando. Caso a partida seja encerrada com um abandono ou com alguma das condições de vitória, o jogo é encerrado e o programa também é finalizado, como foi mostrado na execução do jogo. Vou mostrar com um pouco mais de detalhes os diagramas de atividade e sequência de interação com posição, que é o nosso novo caso de uso, né, que encapsula as funcionalidades de colocar, mover, retirar peça. Então, quando o jogador ele clica numa posição, então esse caso de uso ele começa na interface, um clique em um botão da interface, que representa uma posição. A verificação de se é o turno. Se não for o turno do jogador que clicou no botão de posição, ele é notificado de que não é o seu turno e nada acontece. Se for o turno, acontece algumas verificações, né? Por exemplo, verificação de se houve moinhos. Então, se nenhum moinho foi feito, verifica-se a fase do jogo, verifica-se
a posição selecionada, né, tanto na fase de colocação quanto na fase de movimentação. No caso de colocação, se a posição for vazia, seta-se a peça a ser colocada e coloca-se a peça. Se a peça estiver ocupada, notifica-se ao jogador que ele não pode colocar uma peça ocupada. E o caso de uso é encerrado. Na fase de movimentação, verifica-se a posição selecionada. Se for uma posição vazia, notifica-se que o jogador deve selecionar uma peça, né, para ser movida. Se a posição estiver ocupada, verifica-se se a peça a ser movida já foi setada. Isso acontece porque para se mover uma peça a gente precisa tanto da peça ser movida quanto da posição destino dessa peça, então são necessários 2 cliques. Então esse caso aqui verifica se você está no primeiro ou no segundo clique, né, digamos. Se a peça não foi setada, quer dizer que esse é o primeiro clique, né? Se for do jogador, verifica se a peça é selecionada. Se for do jogador, a peça a ser movida é setada, senão notifica-se que o jogador não pode mover uma peça do adversário. Aí no caso da peça ser do jogador, verifica-se se o jogador pode realizar um voo, que é se movimentar para qualquer posição. Se ele não puder, notifica-se que deixa eu só abrir aqui. Notifica-se que o jogador deve selecionar a posição destino da peça. E se ele puder, notifica-se que o jogador pode se mover para qualquer lugar do tabuleiro. E aqui do outro lado, se ela já foi setada, ou seja, o segundo clique verifica se a posição da peça selecionada. Se estiver ocupada, o jogador não pode ver para uma posição ocupada. Se, e se for livre, sete-se a posição selecionada e move-se a peça. E caso o jogador mova ou coloque uma peça, depois nos diagramas ali de mover e colocar peça, ocorre a verificação após a colocação e movimentação, ocorre uma verificação de moinha. Caso haja moinho, digamos que uma flag, por exemplo, vai ser setada no board, e no próximo clique do jogador, essa flag vai ser verificada e no caso se houver moinhos, seta-se a peça a ser retirada, né, que vai ser obtida através da posição clicada. Tenta-se retirar a peça, no caso, isso ocorre dentro do retirar peça, que aí ocorre toda a verificação da peça, pode ser retirada e tudo mais. Diminuindo o número de moinhos feitos. Isso ocorre porque, caso a peça seja retirada, como nós podemos ter 2 ou 3 moinhos no nosso jogo, essa flag ela pode ser 1, 2 ou 3 no caso. Então, quando você remove uma peça, você tem que diminuir nessa flag para que um novo clique numa posição não caia mais aqui. Ou só caia aqui o tanto de vezes de moinhos que foram realizados. Após isso, ocorre a notificação de quantas peças o jogador ainda tem para remover, e após uma retirada de peça, ocorre a avaliação do vencedor, e encerra-se o caso de uso. Agora eu vou mostrar mais um pouco do diagrama de sequência, da interação e posição, só para mostrar que está tudo coerente. Então, ele começa com o método onClick de um botão. Então, no caso, todo botão tem o método onClick, que é chamado toda vez que aquele botão é clicar na interface. Então, no caso de interação e posição, esse onClick é do Position Button, a classe Position Button. E essa nota aqui explica a questão que a movimentação de uma peça requer 2 cliques, então isso aqui está explicado aqui. E dentro do onClick, o botão ele tem uma lógica que cada botão tem um ID de 1 a 32, porque são 32 posições no tabuleiro, e com base nesse ID ele consegue descobrir a linha e a coluna que representa aquela posição na lógica do tabuleiro. Isso é enviado no método ClickAdPosition, que chama o método do board.
tá? Esse método basicamente comunica o botão clicado com o tabuleiro. Aí ocorre a verificação do turno, esses Notify Players. Notify Player, eles têm uma string que serve para notificar o jogador, que é basicamente aquelas caixinhas de texto que aparecem no nosso jogo. Então, se não for turno, ele notifica. Se for turno, ele continua a execução normalmente. Então, aqui verifica se faz do jogo, né? Pega essa posição com base em linha a coluna no atributo Position Matrix do board. Verifica se a posição clicada está ocupada e a flag de moinhos. Então, com esses atributos aqui vai ocorrer aquela série de verificações, né, que eu mencionei no diagrama de atividades. Então, no caso, se a fase de movimentação for colocação não houver moinhos, e o occupied for false, ou seja, a peça não está ocupada, ele seta posicionada e coloca a peça. E caso não esteja ocupado, ele notifica o jogador de que que ele não pode colocar uma peça numa posição ocupada. Aí caso seja fase de movimentação e não haja moinhos, aí ele verifica se a peça selecionada é vazia e está ocupada. E se o dono dessa peça for o jogador local, significa que é uma ação válida, ele seta a peça selecionada, verifica se o jogador pode realizar o voo. Se ele puder, né, notifique o seu jogador que ele pode mover a peça para qualquer posição do tabuleiro. Se não, só notifica o jogador que ele deve selecionar uma peça de destino. E aqui cai caso a peça não seja do jogador local. Então notifica que ele não pode escolher uma peça do oponente. Se a peça selecionada for de frente do ONI, ou seja, ela já foi setada, nós estamos no segundo clique da movimentação de peça. Caso isso ocorrer, eu seto a posição selecionada, né? Que a posição selecionada é a posição de destino dessa peça, e eu movo a peça. Caso contrário, né? Caso ela esteja ocupada, notifico o jogador que eu não posso mover uma peça para uma posição que já está ocupada. E caso o jogador não clique numa posição vazia, notifique o seu jogador que ele deve selecionar uma peça. Caso a flag de moinhos esteja levantada e a posição não esteja ocupada, então notifique o seu jogador que ele deve selecionar uma pista do oponente para remover. Se estiver ocupada, né, ele seta a peça selecionada e com base nessa peça, ele tenta retirar a peça. Se a peça for retirada, se a peça foi retirada ou não, ele vai retornar um booleano. No caso, true se foi retirada e false se não foi retirada. Corre a avaliação do jogador. E se a peça for removida, então aqui, caso a peça seja removida, a flag de moinhos do tabuleiro é setada, é diminuída de 1. E notifica o seu jogador quantos moinhos ele ainda pode remover. E agora, por último, eu vou mostrar vou mostrar rapidamente outras outras correções que foram feitas com base nas críticas à entrega anterior. Então, uma das críticas foi que a relação entre os três diagramas efetuar, que é efetuar movimentação, colocação e remoção de peça, não estavam coerentes com modelagem de alto nível. Isso agora foi corrigido porque nós temos apenas o caso de uso transposição que encapsula essas funcionalidades nele. Então agora não temos mais esse problema. Então
Outra crítica também foi a questão de o avaliar moinho referenciar e retirar peça. No caso, isso não acontece mais. O que o avaliar moinho faz ele seta a flag que eu mencionei antes e então a gente não remove mais uma peça a partir dele. A remoção da peça ocorre justamente quando, ao você interagir com uma posição, a flag de moinho estiver levantada. E, logicamente, como mostrado na apresentação da execução do jogo, sempre que ocorre um moinho, tudo é notificado ao jogador para que o jogador saiba exatamente o que ele tem que fazer na próxima vez que ele clicar em uma posição. E esse é o diagrama de sequência do avaliar moinho. Então, como pode-se ver aqui, não há nenhuma referência à remoção de peça, apenas uma referência à atualização da interface, né, que está previsto aqui no diagrama de atividades. Outra crítica também foi a falta de participação da interface com a colocação e a movimentação de peça. No caso, isso não consta nos diagramas dessas duas funcionalidades, porque, como eu mencionei anteriormente, tanto mover peça quanto colocar peça, eles são referenciados pela interação com posição. Então, a interação com posição inicia na interface, que chama uma dessas duas funcionalidades, então, logicamente, essas duas funcionalidades iniciam na interface. Outra crítica também foi a falta da participação do dog actor no envio da jogada. Então, agora, aqui no diagrama de avaliar moinho, onde pode ocorrer o envio de jogada, tanto de uma colocação quanto de movimentação, caso nenhum moinho tenha sido realizado. O envio dessa jogada agora, ele é feito, né, ele começa no board, que chama o método da player interface, que por fim chama dog actor, e a mesma coisa na retirada de peça. Começa no board, vai para a player interface e termina no dog actor. Lembrando que na retirada de peça, o envio da jogada só acontece aqui se após uma avaliação de moinho, a flag de moinho ela for setada de algum modo, ou seja, houve um ou dois ou até três moinhos em um caso. É muito raro. Agora eu vou mostrar a correção realizada no diagrama Move, diagrama de máquina de status da classe Move. Uma das críticas foi que o nome dos status estava no infinitivo, né, como se fosse uma ação, não denotando corretamente que se trata de um estado. Então isso tudo foi alterado, agora nós temos nomenclatura com infinitivo removida. Então, por exemplo, agora nós temos colocação e remoção, ao invés de colocar e retirar peça, por exemplo. Então isso foi corrigido. E no caso, outra crítica referente aos estados finais, né, que no caso não havia uma transição de estados, desses estados aqui da jogada remota, novamente para uma jogada local. Só havia o caso do empate aceito, que é, né, para a exclusão do objeto, digamos, né, para o término ali do objeto da classe Move. Então isso foi devidamente tratado. Todos os estados que... nenhum estado agora... nenhum estado desses aqui é o estado final, com exceção... com exceção do empate aceito, e logicamente por produção do empate que pode cair por recusado e depois direcionar-se a uma jogada local. Todos os outros estados remotos, ao final de sua execução, voltam para uma jogada local, porque o jogador ele recebe uma jogada e após isso ele pode realizar a sua própria jogada, caso o jogo não tenha sido encerrado. E por último eu vou mostrar aqui quanto à crítica aos diagramas de algoritmos. Então a crítica era que faltava alguns estereótipos, que foram todos corrigidos, então em todas as etapas do algoritmo foram colocados os estereótipos, e também essa nota que o professor pediu de onde cada algoritmo pode ser visualizado, né? Então vamos passar rapidamente por eles. Aqui também todos os estereótipos e a nota. E pequenas alterações nos algoritmos que foram feitas na fase de implementação também foram alteradas aqui. Então,
Se o professor olhar o código e comparar com os diagramas de algoritmo, vai ver que eles foram devidamente corrigidos também. Aqui também estereótipos e a nota de onde esse algoritmo aparece. Aqui também, todos os estereótipos e a nota. Aqui também. Aqui também. E por último, aqui o estereótipo e a nota de onde esse algoritmo ele aparece. Então, essa é a apresentação da entrega 4 do jogo Trilha Alemã. Foi mostrada a implementação, as principais alterações, principalmente a questão no encapsulamento das funcionalidades mover, colocar, retirar peça e valer muito em um só caso de uso, que é a interação com posição. Também foram mostradas outras correções e é isso. Obrigado pela atenção.